Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar hoje de alienígenas. Não vamos falar de alienígenas, vamos falar de seitas que acreditam na existência de alienígenas. Vamos falar do documentário da Netflix, Rael, o Profeta Alienígena, que é um documentário que estreou ali na Netflix, são 4 partes, que fala então do Rael, né? Ou do Claude Vorilon, que é o criador dessa seita, né, dos Raelianos. Então vamos lá. Quem quiser, quem puder, assista o documentário, né? Quem quiser, quem puder, assista o documentário. O documentário é muito bom, muito interessante para vocês conhecerem então essa seita que é a seita dos Raelianos. Ora, essas seitas dos Raelianos surgiram ali no início dos anos 1970 e ela é o encontro, tá, entre três, digamos assim, correntes de contracultura da época. Isso, de certa forma, é comentado ali na, na série, mas eu vou expor aqui para vocês, então, essa questão, né, essas três correntes. A primeira corrente de contracultura ali da época é a corrente da chamada revolução sexual ou da liberdade sexual, que foi ali inclusive, né, você tem ali em 1968 com todas as revoluções estudantis e tudo mais, a revolução feminista, que é a questão da liberação, da liberdade sexual. Isso vai aparecer bem ali, então, quando vai se comentar então a questão da seita raeliana. Então, o que você tem, né, nesse momento histórico? Você tem uma maior liberdade para as pessoas viverem a sua sexualidade. Isso é um elemento. O segundo elemento de toda aquela contracultura do final dos anos 60, começo dos anos 70, é a questão da liberdade religiosa. É a desconfiança que as pessoas têm com as religiões tradicionais e o surgimento de novas religiões, uma grande influência do orientalismo, né, vindo aí de religiões orientais. Você tem os Hare Krishnas, questão de meditação e uma redescoberta também do ocultismo ocidental, que vai dar ali na nova era. Então você tem todo um novo aspecto, né, de novas religiões que vão se contrapor àquela religião tradicional, né, que os jovens vão aderir a novas religiões para se contrapor aquelas religiões tradicionais que, na visão deles, são religiões, são a religião dos seus pais, dos seus avós, que eram religiões opressoras frente a essas novas religiões que seriam mais libertárias. E um terceiro elemento cultural é aquele vindo da publicação do livro Eram os Deuses Astronautas, do Erwin Däniken, ainda que outros autores como o próprio Jacques Bergier, o Colosimo, já terem publicações anteriores o do Von Däniken sobre a teoria dos chamados deuses astronautas, de que no passado da Terra alienígenas visitaram a Terra e interferiram aqui no planeta Terra. Interferiram no sentido de ajudar com que os seres humanos desenvolvessem a civilização. No caso do Rael, ele vai levar isso além. Ele vai levar para a questão, né, como outros teóricos depois, de que os seres humanos interferiram no próprio biologia que fez surgir o ser humano. Então
Quando os alienígenas chegaram aqui, nós éramos primatas, eles fizeram experiências, a partir daí surgiu os primeiros seres humanos, e por isso nós seríamos a imagem e semelhança dos alienígenas, eles teriam a mesma semelhança que nós, já que eles nos produziram geneticamente a partir de genes modificados nos primatas. Tá? O que dá até uma boa história de ficção científica. Bom, então essas três correntes, elas estão ali, e assim, não ia demorar para elas se encontrarem, né? Quem estuda antropologia tem noção de que isso não ia demorar para se encontrar, e elas se encontram nas chamadas seitas ufológicas. Os israelianos não são os únicos. Há diversas seitas ufológicas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muitas surgiram e acabaram, e outras estão aí até hoje. Mas esse documentário do Netflix conta justamente a do Rael. O Claude Vorilhon, e aí entre dois elementos importantes, ele era piloto também, de corrida, e jornalista. Então aí entre dois elementos. Primeiro, que ele, como piloto, ele gostava muito de estar na televisão, de se expor, e como jornalista, ele conhecia os meandros da comunicação. Então, ele começa ali o seu caminho como profeta. Né? Primeiro, ele diz que ele foi contatado pelos alienígenas. Aí a série do Netflix vai contando isso até um determinado momento, né, que ele é levado para outro planeta, de acordo com o relato dele, e ele descobre que ele é irmão de Jesus Cristo. Aí você está vendo que mesmo nessas novas religiões, mesmo uma religião de cunho ufológico, você traz para dentro uma narrativa da religião tradicional. Inclusive o uso da palavra Elohim para se referir aos extraterrestres, os extraterrestres de forma angelical. Quer dizer, ao mesmo tempo que você busca abandonar digamos assim, aquela moralidade, aquela ritualística tradicional, você também mantém certos elementos para fazer essa identificação do novo público que era participante daquela religião tradicional. E como que o Rael ele fica famoso? Gente, programa de TV. Então, aqueles programas de auditório, onde eles chamam todo mundo para participar, e que enquanto mais o cara, digamos assim, é exótico, mais ele ganha destaque. Aqui no Brasil, nos anos 90, a gente teve uma figura que estava toda hora nesses programas, e ele nem se dizia o irmão de Jesus, ele dizia que ele era o próprio Jesus, que era o famoso Henri Cristo. Quem nunca viu o Henri Cristo na TV nos anos 90? Então ele estava o tempo todo na televisão, e ele era chamado por quê? Porque ele era uma figura exótica. Alguém acreditava que ele era Jesus Cristo? Não. Mas ele, além do lógico dos seguidores dele, né? Mas ele estava ali, e geralmente cercado de mulheres, então tem muito isso também nessas figuras. Se você for ver ali no documentário do Netflix, o Vorilhon também está o tempo todo cercado de mulheres, inclusive vai aparecer ali que são justamente por questão de denúncias tendo a ver com questões sexuais, que ele vai ser expulso da França. Então em determinado momento ele vai ser expulso da França, mas ele vai ganhar toda a notoriedade dele, que vai chamar a atenção dele por esse contato com a mídia. Ele sabia manipular bem a mídia, e ele é alguém que se demonstra ali na série que tem muito essa questão desse narcisismo, né? Toda a comunidade, tudo a seita é centrada nele. Inclusive aparece ali na série, ele usava doações dos seus seguidores para ter um carro de corrida para disputar corridas nas corridas que tem lá. E eu não entendo muito bem como funciona esse negócio de corrida na França lá ou em outros lugares, mas parece que
Pelo que eu entendi ali, você tendo o carro e pagando uma taxa, você pode entrar e disputar a corrida lá. Bom, é isso. Mas aí, no geral, a seita raeliana, ela seria uma seita ali não muito diferente das muitas metidas em tudo quanto é controvérsia, não muito diferente de outras seitas desse cunho que havia na época. Mas chega um momento que ela ganha uma notoriedade mundial. Então, mesmo quem não se dedicava a estudar questões referentes à ufologia, nem questões referentes a seitas, então descobre que existe a seita raeliana. Porque o que acontece? E talvez esse é um motivo dela estar ali, estar no documentário do Netflix. Um documentário em 4 partes, né? A seita, quando ela é expulsa da França, por questões que vocês vão ver ali no documentário, né? Questões bastante perturbadoras, diga-se de passagem, ela vai ser expulsa e ela vai para o Canadá. No Canadá, ela continua a regimentar a gente, vai até contar a história de uma jornalista canadense que conseguiu se infiltrar na seita. Mas chega um determinado momento que ela se encontra, que a seita, então, ela traz para dentro ali do seu escopo teórico, digamos assim, um quarto elemento que está surgindo agora já nos anos 90. O que acontece? A clonagem. Você tem a clonagem da ovelha Dolly e de repente a clonagem ganha o mundo, né? Todo mundo está falando de clonagem. Até na Rede Globo aqui no Brasil nós tivemos aquela novela de ficção científica, O Clone. E aí então, como eu já disse, né, o Rael, né, o Vorilon, que se auto-intitula Rael, que seria o profeta dos alienígenas, ele diz o quê? Que os alienígenas também usaram clonagem para nos constituir como seres humanos. Então, que seria que nós deveríamos utilizar a clonagem para alcançar, inclusive, a imortalidade. Também, assim como os alienígenas, nós deveríamos nos clonar também. E tem uma bioquímica que ela é uma seguidora da seita, muito desde o início da seita, que é a Brigitte Boisselier, que é uma bioquímica francesa. E aí o Rael cria a Clonide, que seria uma empresa de clonagem ligada ao movimento raeliano para clonar para fazer clonagem de crianças. Então, casais que não conseguissem ter filhos poderiam fazer essa clonagem. Há toda uma questão de discussão que aparece na série sobre as questões éticas da clonagem, mas também principalmente legais, até que nos Estados Unidos é proibido a clonagem. E é por isso, né, que, como vai aparecer lá na série, eles teriam feito a primeira clonagem em Israel. Olha, se você seguir toda a série, o que fica patente? Que o laboratório deles, que eles tinham ali, não tinha a menor condição de fazer o processo de clonagem. Nenhuma condição, tá, de fazer o processo de clonagem. Eu vou ler até aqui um trechinho sobre o laboratório de um livro desse livro aqui, ó, que eu recomendo para quem quiser, que chama Contatados, Emissário das Estrelas, Arautos de uma Nova Era ou a Quinta Coluna da Invasão Extraterrestre, do historiador Cláudio Tissuaya Suenaga, que é um historiador que escreve sobre justamente esses contatados, seitas ufológicas e tudo mais. E nesse livro tem um capítulo justamente sobre os raelianos. É o capítulo, deixa eu ver aqui, 23, Rael, deuses astronautas, clonagem e hedonismo. Então você tem aqui vários capítulos, você tem 23 capítulos, na verdade, o do Rael último, aqui depois você tem a conclusão e 5 apêndices. Então ele vai falar aqui de outros contadados, alguns bem famosos, como o Bill Maher, né, que teria contratado os Pleiadianos, o Hélio Aguiar, né,
o Salvador Medina, o Aladino Félix, esses já são no Brasil, né? Então ele vai falar aqui de outros possíveis ou auto-intitulados contatados. E olha o que ele fala então, ele descreve aqui sobre a clonide. Ó, em 2000, abre aspas, em 2002, uma investigação do governo norte-americano descobriu entre aspas, laboratório secreto da clonide instalado próximo de um estábulo em Virgínia. O lugar estava infestado de mosca e um jovem estudante de pós-graduação tentava extrair ovos de um ovário de vaca obtido do matadouro vizinho. Fecha aspas. Ou seja, e isso é mostrado também na série do Netflix, não havia nenhuma possibilidade dessa empresa fazer uma clonagem. Acho que ninguém levava a sério e nunca levou a sério que eles pudessem ter feito a clonagem. Mas a série prossegue nesse sentido, né, a série documental, e tem um momento que eles dizem que fizeram essa clonagem. Lógico que isso ganha todos os tabloides, mas que fica evidente que ninguém nunca levou a sério que eles realmente tinham conseguido. A questão só vai para a justiça porque um advogado diz que se essa criança realmente nasceu, o Estado deveria saber porque ela poderia estar em risco porque a clonagem não era algo que poderia gerar bastante problemas físicos, porque não era algo que os cientistas realmente sabiam todos os efeitos que poderia causar. Então ele entra na Flórida com uma ação para que essa criança fosse entregue aos cuidados do Estado. Por fim, o juiz diz, olha, mas se essa criança nasceu em Israel, tem nada a ver com os Estados Unidos. Mas isso serve para quê? Para dar ainda mais e muito mais audiência e deixar em muito mais evidência ainda o Israel. Mas por fim, com todos esses problemas ali com o governo norte-americano, com a justiça norte-americana, ele é obrigado a abandonar os Estados Unidos, vai para o Japão, enquanto a bioquímica, né, ela vai para o México. E aí a série acaba mostrando que os israelianos estão tendo algum crescimento atualmente ali na África, com um novo líder que é considerado um novo profeta ali na África, mas esse crescimento é questão ali de 200 pessoas. Então, ou seja, em números nunca foi algo grandioso, mas foi algo que foi muito midiático. Ele era muito midiático nesses programas de TV na França, o Rael, né, o Claude Vorilon. Depois ele foi para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos, como tem centenas de seitas, religiões diferentes, ele ficou apagado naquele mundo. E aí a história da clonagem vem justamente para voltar a estar nas primeiras paradas da mídia. Mas como mostra bem ali o documentário, eles jamais chegaram nem sequer perto dessa história de clonagem. Em determinado momento da série, o próprio Rael fala que ele criou essa empresa numa caixa postal lá na Bahamas e que as pessoas acreditaram porque quiseram. Ou seja, eles sabiam, mas a bioquímica ela afirma que realmente aconteceu, mas ninguém realmente acredita que tenha acontecido qualquer clonagem. Tá? Mas olha, pessoal, assistam a série, tá? Rael, o Profeta Alienígena. É muito interessante a série para compreender este fenômeno antropológico que são as seitas de cunho ufológicas, que é algo que foi muito popular ali nos anos 70, 80, até meados dos anos 90. Surgiram diversas seitas ufológicas nesse momento, algumas com finais trágicos, tá? Para as pessoas que seguiam essas seitas,
mas é um fenômeno cultural que a gente precisa entender. Tá? É um fenômeno cultural que a gente precisa estudar e que essa série do Netflix nos dá essa possibilidade, então, de entender como surgiu esse fenômeno, como houve o crescimento. E ali a gente vê esse elemento importantíssimo para esse crescimento, que é como esses líderes de seita, e aqui extrapola a questão de seita ufológica, pode ser qualquer seita, e muitas vezes inclusive líderes políticos, nessa época usavam a televisão a seu favor, assim como hoje muitos usam as redes sociais. Por isso que é importantíssimo que a gente pesquise e entenda como funciona hoje esse fenômeno das redes sociais, né, do engajamento e tudo mais, assim como na época muitas as autoridades foram pegas desprevenidas com a utilização então de certos programas de televisão para fazer com que figuras exóticas ganhassem imensa popularidade. E eu sei em quem vocês estão pensando, e eu também estou pensando nessa pessoa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo aqui no canal. E se você tem interesse, né, em saber mais sobre essa questão de seitas ufológicas, fica aqui a recomendação, contatos do Cláudio Suenaga, que é historiador formado pela Unesp aqui de Assis, pertinho daqui da cidade onde eu moro, em Marília. Olha, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, faça o seu comentário e nos vemos logo logo aqui no canal. Eu sou Edgar Manioto, filósofo. Até daqui a pouco.